Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estou com a grande responsabilidade aqui, né? Além de ministrar no domingo, ministrar para as mãezinhas. Irmãos, eu quero começar já abrindo meu coração, que para quem não me conhece, se tem algum visitante aqui, né? Eu fui mãe muito cedo, fui mãe com 15 anos. E hoje a minha filha tem 27. Vocês façam as contas aí de quantos anos eu tenho. Não parece, mas ela já tem 27. E eu aprendi, ou comecei a aprender a ser mãe aos 40 anos. Por incrível que pareça. Eu tenho 43, tá? Para ser mais rápida na conta aí. E eu aprendi a ser ali pelos 38 para 39, Deus começou a mover meu coração para me dar mais atenção à questão da maternidade. Porque, embora a gente tenha feito o que a gente conseguia, o que a gente sabia na época, né? Eu era muito nova. E eu passei por muitas lutas, eu passei por muitas situações que acarretaram em consequências não só na minha vida, mas na vida da minha filha também. E Deus me ensinou muito quando eu cheguei numa fase que realmente foi o Senhor que me despertou para ser mãe, já bem mais velha, né? Foi o que eu fui entender o que é o amor sacrificial de fato, o que é realmente você sentir dor de tanto amar. Eu não sentia isso antes, eu amava a minha filha desde o início. Só que o Senhor foi me ensinando no decorrer desses anos, desses últimos anos para cá. Eu confesso que eu gostaria muito de ouvir as mães mais experientes aqui também. Isso eu já quero fazer um alerta para as mães. Nem vou citar nomes para não constranger ninguém, mas tem muitas mulheres de Deus aqui nessa igreja que podem trazer para a gente experiências maravilhosas. E eu quero incentivar. Quando o pastor convidar, vocês aceitarem o convite para ministrar. Porque nós que estamos ali, que somos mais jovens, nós também queremos aprender com as mais experientes, né? Eu aprendi muita coisa com a minha pastora, né? Ela foi um pilar, assim, nessa minha transformação de mãe, vamos dizer assim, porque eu me inspirei muito nela na questão da intercessão, né? Mas foram várias coisas que foi o próprio Deus que me ensinou. Foi o próprio Deus e o Espírito Santo de Deus que me despertou para que eu entendesse o que era maternidade depois dos 40, né? Então, hoje, eu queria trazer uma palavra para as mães, num texto que é muito conhecido, é muito usado, inclusive, em Dia das Mulheres, né? Que é Provérbios 31. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra e o Senhor me trouxe esse capítulo para que a gente meditasse um pouquinho nele. Eu vi tanta coisa maravilhosa, a gente já conhece, a gente já ouviu ministrações nesse texto, mas o Senhor foi falando ao meu coração muitas coisas e eu quero compartilhar com vocês. A gente vai mais para uma mensagem expositiva mesmo, versículo a versículo nessa noite. Eu espero em Deus conseguir terminar esse capítulo, porque vocês sabem, quando eu começo a falar, eu falo bastante, né? Mas eu quero muito que o Senhor ministre ao nosso coração. E essa mensagem não é só para as mães, amém? Sei que tem homens aqui. E, inclusive, esse capítulo vai começar falando com os homens. Vai começar falando com os filhos homens, tá? Então, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 31. Muito conhecido. A versão que eu estou aqui, eu não sei se vai ter aí, que é da Strong, mas pode colocar NVT, tá? Eu leio na NVT e depois eu vejo aqui o comentário que eu fiz. Amém, irmãos? Provérbios capítulo 31. Vamos começar pelo primeiro versículo. Ele vai dizer assim: os ditados do rei Lemuel contêm essa mensagem que a sua mãe lhe ensinou. Em outras traduções vai dizer assim: palavras do rei Lemuel,
de Massá, o ensinamento que sua mãe lhe transmitiu, ou a profecia que sua mãe lhe transmitiu. Achei muito interessante o termo profecia em algumas versões, na versão fiel tem essa versão. Mas a gente vai aqui. Ele começa dizendo, meu filho, aliás, volta, estou no 1 ainda. Não muda enquanto eu não disser, tá? Os ditados do rei Lemuel contêm essa mensagem que a sua mãe lhe ensinou. Esse capítulo ele começa justamente falando que quem que escreveu esse capítulo foi esse rei Lemuel. A gente não sabe ao certo se esse rei era um rei chamado Lemuel mesmo ou se era um outro nome para o rei Salomão, porque a gente sabe que quem escreveu a maioria dos provérbios e também de Cantares e Eclesiastes foi o rei Salomão. Então tem alguns estudiosos que acreditam que tenha sido ele com outro nome aqui, mas nós não temos essa certeza. Foi um homem, foi um rei que escreveu essa passagem, esse capítulo aqui, 31 de Provérbios. Amém? E aí, o Senhor falou muito ao meu coração já aqui no início. Eu anotei bastante coisa que o Senhor foi falando no meu coração e eu quero ir compartilhando com os irmãos. Primeiro de tudo, que esse texto foi escrito por um homem, que é o que eu acabei de falar, né? Que desde pequeno observou o seu lar, as atitudes da sua mãe. Não foi só as instruções que a mãe dele trouxe para ele, mas ele observou, porque o começo do capítulo vai falar das instruções que a mãe deu para ele, mas o restante do capítulo é ele falando sobre o que é ser uma mulher virtuosa. Não é a mulher que está falando, não é a mãe que está falando como deve ser uma mulher virtuosa, é ele. Porque ele observava nas atitudes da sua mãe uma mulher virtuosa. Então, hoje o tema da mensagem a gente pode chamar Mães Virtuosas. A gente pode pegar esse link com essa passagem. Então, a vida dela foi um exemplo nato de atitudes. Ela não precisou se autoafirmar, ela não precisou impor que ela precisava ser respeitada, que ela precisava ser elogiada, que ela precisava ser valorizada. Ela não precisou fazer isso. Com as atitudes dela, com a maneira dela de agir, com a maneira dela de cuidar da família, ela foi vista pelo seu marido, pelos seus filhos, como uma mulher virtuosa. E isso é uma coisa que nos chama muita atenção, porque a própria palavra de Deus fala que a mulher, ela ganha o seu marido, por exemplo, muitas vezes sem palavras. Não é assim que a Bíblia diz também em outro lugar? Então, aqui é um homem contando o que ele percebeu, o que ele observou no seu lar, na sua mãe, de uma mulher virtuosa ali. Então, ele começa dizendo nesse texto aqui, ele começa apresentando, né, que contém a mensagem primeiro que sua mãe ensinou, mas mais na frente a gente vai ver ali o que ele observou da mãe dele, o que ele considera uma mulher virtuosa de fato. Amém? Então, aqui, no versículo 2, agora a gente já pode ir para lá, é os conselhos da mãe para ele ainda. E ela diz assim, que te direi, filho meu? Né? Ou meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos. Pode parar aí. Pode parar aí. Eu disse que ia ser versículo a versículo, amém? Então vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência comigo. Porque tem muita riqueza nesses textos. O primeiro ponto que me chamou a atenção aqui foi quando ela fala, filho meu, que te direi, filho meu? Filho do meu ventre, filho dos meus votos. Isso aqui me chamou a atenção logo de cara. Porque filho do ventre, a gente já sabe, é a carne, né? É a barriga. Mas filhos dos meus votos. E aí eu lembrei exatamente da minha gravidez, nesse momento que eu li esse texto. Porque quando eu engravidei, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Eu tinha 14 anos, 14 para 15. Mas eu me lembro como hoje, mesmo afastada, eu tinha o temor do Senhor. E eu sentei numa poltrona, eu estava com a minha barriga já um pouquinho grande. E eu sentei e eu fiz uma oração a Deus. E eu consagrei, eu fiz um voto, eu entreguei a minha filha a Deus naquele momento. Eu, de fato, entreguei. E eu disse, Senhor, ela é tua, para sempre vai ser tua. E eu fiz ali aquela oração.
Só que aquele voto que eu fiz naquele momento, como eu estava afastada, ainda passei muitos anos ainda afastada, ainda eu peguei um período da criação dela afastada. Quando eu retornei para o Senhor, eu tinha 20 anos mais ou menos, né? Então, 20 para 22 anos, então passei uns 7 anos afastada. Quando eu retornei, mesmo assim, eu ainda tinha muita coisa para recuperar, de tempo perdido com ela, de coisas que eu tinha que aprender, a como lidar com ela. Ela foi criada na igreja, como eu, desde o início. Quando eu voltei para Cristo, ela também era inserida. Muitos aqui conheceram a Gabi, pequenininha, né? E ela era envolvida na igreja sempre, ela estava ali em tudo, participando de tudo. Sempre foi uma menina muito ativa, com muitos dons. É uma menina com muitos dons. Mas eu demorei para perceber que eu precisaria dar um pouco mais de atenção a ela. Eu era muito envolvida já na igreja em muitos ministérios, desde quando eu retornei para os caminhos do Senhor. E eu não culpo a igreja, tá? Eu me culpo porque eu, às vezes, dava mais atenção aos ministérios, às outras coisas, mas não especificamente à maternidade em si. E Deus sabe todas as coisas, essa parte já está resolvida na minha vida, porque o Senhor é bom, Ele perdoa, Ele restaura, Ele muda tudo, né? E Ele continua nos usando. Mas eu, por muito tempo, sofria com isso, né? Porque eu tinha realmente deixado passar uma boa parte que trouxe consequências lá na frente. Mas eu não vou contar um pouco dessa história agora. Vamos para o texto. Ela começa dizendo, né? Que te direi eu, filho meu, filho do meu ventre, filho dos meus votos. A palavra aqui, irmãos, é como se ela tivesse realmente feito uma aliança com Deus enquanto o filho ainda estava no ventre. Ou talvez muito antes, como Ana, né? Talvez ela queria engravidar, não se sabe, porque não adentra nessa questão, mas como Ana e como muitas mulheres que não podem ter filhos, por exemplo, elas começam a clamar, elas começam a buscar a Deus, e quando elas engravidam, elas fazem, né, aquela consagração a Deus, entregam aquela criança para Deus. Eu me comovo muito com a história de Ana, porque, irmãos, ela orou, chorou, ela sofreu para ter um filho. Quando ela teve o filho, o que ela fez? Ela deu para Deus. Ela não viu a criação do filho dela, ela não criou o filho dela foi criado no templo pelo sacerdote, mas foi um dos maiores profetas de Israel. E isso é tão grandioso, tão maravilhoso, né? Porque nos mostra que ser mãe não é simplesmente gerar. Principalmente para nós que somos mães cristãs, que conhecemos a palavra, o gerar já é uma dádiva, né? Já é uma missão, um dom, algo assim glorioso que Deus nos deu. Porque você imaginar um negocinho do tamanho de um feijão começar a crescer dentro da sua barriga e depois, né? E hoje eu olho para minha filha com 27 anos de idade, maior que eu, e eu disse, meu Deus, saiu de mim mesmo, né? Então, assim, gente, é uma coisa muito louca, né? É um dom maravilhoso que Deus nos deu, que Deus nos concedeu. E essa mulher, ela fez um voto com Deus. E esse voto, irmãos, não foi só para Deus cumprir algo. Foi um voto para ela cumprir também. E ela cumpriu muito bem, porque a gente vai ver no texto isso. A forma como ela lidou com a maternidade, como ela lidou com o seu lar, como ela lidou com a sua família. Ela fez essa aliança com Deus desde o início. E isso é uma das coisas mais importantes. Mães que estão aqui hoje, né, que já consagraram seus filhos, volte a consagrar todas as vezes que for possível. Mães que ainda estão só na mente, não tiveram ainda filhos, que estão querendo, estão desejando, desde já ore consagrando seus filhos. É algo assim que a gente consegue entender como é importante primeiro de tudo, a nossa aliança com Deus. A nossa aliança primeiro com Deus, para que depois a gente consiga, né, executar. E hoje aqui, mesmo que você tenha nascido num lar disfuncional, num lar que a sua mãe não era presente, ou a sua mãe não está presente, ou alguma coisa aconteceu no meio da sua rotina familiar, que te abalou, que te magoou, que te entristeceu,
Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele nos dá a capacidade de sermos filhos dEle. E essa virtude de sermos filhos dEle supre todas as carências emocionais e espirituais que a gente puder ter no âmbito físico. Se nós buscarmos no Senhor, nós temos esse preenchimento na nossa vida. Eu digo isso porque também foi uma área que eu fui tratada. Eu cresci, como eu disse, num lar cristão, meus pais cristãos, mas eu também tive muitos traumas na minha infância, porque na minha cabeça eu cresci, eu já falei isso aqui, cresci achando que minha mãe e meu pai amavam mais o meu irmão. Por quê? Porque meu irmão, ele nasceu com uma deficiência de rim, e ele era direto, toda a atenção voltada para ele. Era no médico direto, era só ele. Eu lembro de horas e horas que eu passava lá fora do hospital com meu pai, riscando revistinha, esperando a consulta dele com a minha mãe. E na minha cabeça de criança eu achava que eles amavam mais a ele, porque toda a atenção era dele. Mas não, meus pais me amavam tanto quanto, me amam tanto quanto. Mas a gente cria muitas vezes, né? E o inimigo também usa essas situações de infância para travar a nossa vida, né? Para que a gente também não consiga retribuir esse amor, não consiga exemplificar esse amor para os próximos, para a nossa geração, né? Então, eu passei muitas coisas. E eu entendi que quando eu entreguei minha vida a Jesus, todas essas carências, elas foram preenchidas, supridas completamente, porque Deus é meu Pai. E por Ele ser o meu Pai, por Ele ser o seu Pai, a Bíblia diz que ainda que uma mãe ou um pai te desampare, o Senhor jamais nos desamparará. Jamais. Lá no Salmos 27, né, que fala sobre isso. Então, nós precisamos entender que, independente da nossa situação familiar hoje, nós temos um Pai que faz tanto a função de pai como de mãe. Ele tem um amor muito além. Às vezes a gente faz uma comparação, né? A gente diz assim, o amor mais próximo de Deus é o amor de mãe. Irmãos, o passo é longe. Passo é longe do amor de Deus. Eu amei a playlist de hoje, os louvores de hoje. Que louvores abençoados, gente. Que vocês sentiram a unção de Deus? Coisa linda. E muitos dos louvores aqui tocaram muito meu coração, principalmente o primeiro, que a Daiane cantou. Porque mostra essa fragilidade de nós, da nossa vida. Nós somos falhos. De fato, nós, mães, pais, e todos nós somos falhos, né? Somos muito falhos. Então, nós precisamos entender que sem o Senhor, nós não conseguimos fazer absolutamente nada na nossa vida. Inclusive, nós não conseguimos cuidar da nossa família, dos nossos filhos, de nada. Se nós não tivermos essa sabedoria que vem do alto. Amém? Só no versículo 2, então bora lá. Então não foi apenas um voto de palavras, né? Foi um voto que ela realmente cumpriu. Aí ela segue dizendo, versículo 3, né? Não desperdice a sua força com mulheres, nem a sua vida com aquelas que destroem reis. Ela está ali aconselhando o seu filho. Primeiro, para ele não entregar a sua força. A força aqui vai ser a questão dos caminhos, irmãos. Dos relacionamentos que a pessoa vai se envolver. Quantos pais, quantas mães, né? Muitas vezes aconselham, mas na fase ali da adolescência, da juventude, né? Da questão de querer experimentar as coisas, a gente errou. A gente não deu ouvido, né? A gente simplesmente, não, eu vou lá porque eu quero saber como é. E depois quebrou a cara, né? Então, aqui ela já começa dando esse conselho para Lemuel, para o rei Lemuel. Principalmente porque ele era um rei, ele tinha uma responsabilidade sobre um povo. Então, você imagina, ela estava criando um filho, mas ela estava com a responsabilidade ainda maior de criar um filho que era rei. Então, esse conselho aqui não é um conselho simples, é um conselho muito profundo. Ela diz, não entregue a sua força a mulheres, nem os teus caminhos, ou a sua força, né? Não se envolva com aquelas que destroem reis ou que destroem o seu caminho. E agora vai um alerta para os filhos, homens, os jovens, os adolescentes. Escolher uma mulher virtuosa para ter ao seu lado não é uma tarefa simples. E ela está aconselhando ele aqui. Nesse versículo é um alerta geral, tanto para homem quanto para mulher.
para não se envolver em relacionamentos prejudiciais. E isso envolve o modo de vida, o seu caminho, o relacionamento com amizades, com relações emocionais mesmo, envolve tudo. A palavra de Deus ela é maravilhosa, irmãos, ela tem conselho para tudo. A gente aqui é teimoso em muitas vezes não seguir, né? Então essa mãe, ela estava preocupada, ela estava cumprindo o seu voto em ensinar para o seu filho como ele deveria se relacionar com as pessoas. Ela não estava querendo instruir ele só a ser rei, mas se ele não cuidasse da sua vida pessoal, dos seus caminhos pessoais, das suas emoções, dos seus relacionamentos, ele não conseguiria cuidar dos outros, não conseguiria cuidar das questões do povo, porque ele estaria corrompido. E a gente sabe da história do rei Salomão, que ele se corrompeu com muitas mulheres. Então, por isso que muitos acham que esse conselho, que esse capítulo é para ele, que o rei Lemuel aqui é só um nome que deu, como se fosse um outro nome de Salomão, né? Nós não sabemos, mas pode ser que tenha sido para o próprio rei Salomão. E no fim da sua vida, ele lembrou desses conselhos, porque ele pecou nessa área, né? E aí, ela fez isso, ela orientou a ele para não entregar sua força, não entregar seus caminhos para mulheres. Provérbios, irmãos, ele vai falar praticamente sobre isso direto. Se você começar a ler o livro de Provérbios, ele vai falar para não se envolver com a mulher adúltera, para não se envolver com a mulher que chama para isso, para não se envolver com aquilo, para não se envolver com bebida, para não se envolver, que é o próximo ponto. Então, Provérbios, ele vai falar muito sobre isso. Porque tem 3 áreas, 3 esferas da vida de um ser humano que o diabo mais investe. É na área emocional, na área sexual, né? E também na área espiritual. Então, assim, são 3 esferas da nossa vida que se a gente não vigiar os relacionamentos, não vigiar as nossas emoções e não vigiar o nosso espiritual, nós caímos. Nós precisamos fortalecer todas essas áreas. Amém? Glórias a Deus. E aí vamos continuar. Ela diz assim, no versículo 4, não é apropriado, vou ler aqui, eu estou lendo na minha, eu venho para cá. Não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Né? Eu sei que tem muitas questões sobre essa questão de bebida, se pode, se não pode. A Bíblia, inclusive, fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nós sabemos que não tem benefício nenhum na embriaguez, não tem benefício nenhum em desejar bebida alcoólica. E o interessante é que nesse capítulo ele não vai falar só de vinho, ela vai falar de 2 coisas, ela vai falar do vinho e ela vai falar da bebida forte, qualquer tipo de bebida. Por quê? Porque isso tiraria ele do equilíbrio, tiraria ele da razão, tiraria ele da noção de como ele deve guiar a sua vida. Então ali está muito explícito o conselho dela, não é apropriado beber vinho, nem adequado desejar bebida forte. Aí o 5, ela vai continuar dizendo o seguinte. Pode colocar. Se beberem, pode ser que eles se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. A gente conhece, né? Um exemplo bem nítido de alguém que bebe muito, que não cuida do povo, no nosso Brasil, né? Mas, enfim, passa régua nisso aí. Bora para a palavra. Glória a Deus. Mas é uma verdade, irmãos, porque a gente sofre pelo pecado de governantes, e pode ser qualquer um, mas o mais exemplar é esse que a gente tem hoje, né? O pior exemplo que a gente tem é esse hoje. As 2 coisas estão juntas aqui, oprime e bebe. Então é complicado. Tira a razão da pessoa, né? Então, ela fala, se beberem, pode ser que esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Continua. Versículo 6. O álcool, aí aqui é interessante e aqui não justifica, mas eu quero comentar sobre isso aqui. Ela fala, o álcool é para os que estão morrendo e o vinho para os que estão amargurados. Quantas pessoas, né? Elas vão para a bebida, elas vão para os vícios justamente procurando esses alívios, não é verdade? Porque estão amarguradas, porque estão abatidas, porque estão com problemas, não conseguem resolver, ou porque já estão doentes mesmo, aí já quer morrer, e já se embriaga mesmo, não está mais nem aí. Quantas? Por isso ela falou, ela fez essa comparação, não é que ela está aprovando, não é que a Bíblia está dizendo, faça se você estiver amargurado. Não, não é isso. Essas coisas acontecem, é o que a Bíblia está dizendo, essas coisas acontecem. Muitas pessoas buscam isso,
Mas buscam por quê? Porque elas não compreenderam que Jesus é suficiente na sua vida. E elas não compreendem que isso não leva a lugar nenhum. Então ela vai instruindo a ele, não faça isso. Nem se envolva em relacionamentos errados, nem também esteja fora da sua razão se embriagando por qualquer coisa, né? E aí, vamos seguindo. Ela vai dizer aqui, no versículo 6, né? Falou, versículo 7, que bebam para se esquecer da sua pobreza e não se lembrar das suas dificuldades. É a mesma coisa, ela vai lembrando o que acontece, né? Versículo 8. Ela diz, defenda os que não podem se expressar, ou seja, fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta a justiça para os que estão aflitos. Como ele era um rei, ele precisava atentar para as necessidades do povo. Aqui também, nós não somos reis, né, nessa terra, mas nós somos reis e rainhas no eterno, no reino celestial. O próprio Senhor falou que nós somos um sacerdócio santo. Nós somos um povo eleito. Nós fomos feitos reis e sacerdotes. A Bíblia fala isso em Apocalipse. Então, nós temos responsabilidade também nessa terra de reinar com sabedoria, no sentido de que a nossa vida e como a gente vai administrar também a nossa vida em prol das pessoas. Porque se nós temos um governo espiritual limpo, reto, justo, que é o reino de Deus na nossa vida, nós vamos tratar as pessoas com esse mesmo tipo de governo. Na maneira de agir, na maneira de se conversar, na maneira de se relacionar. E é isso que ela está falando aqui. Para defender os que não podem se expressar, né, para garantir a justiça aos que estão aflitos, ou seja, pensar no próximo de fato, ajudar o próximo de fato. Que mãe, que pai, que muitas vezes senta com o filho hoje em dia e vai ensinar esse tipo de princípio, irmãos. Às vezes a gente acha que eles já absorvem isso naturalmente porque estão vindo para a igreja. Não, eles estão vindo para a igreja, então eles sabem que não pode fazer. Mas nem sempre é assim. Às vezes precisa realmente sentar e explicar. Você não pode bater no coleguinha, você tem que respeitar o seu coleguinha. Você não pode bater na menina, para o menino, né? Você não pode bater na menina. Se ela fizer alguma coisa errada com você, você evite, você sai de perto, né? Então, coisas desse tipo, de relacionamento, de também defender, de ser justo. Se você vê alguém fazendo alguma coisa errada com o outro, né? Óbvio que tem situações e situações, né? Porque tem muitas brigas que a gente não pode se envolver, nem deve. Mas a gente tem que ter esse senso de moral, esse senso de justiça. E isso é criado na criança desde pequena, pelos pais. Pela maneira que o pai trata a mãe, pela maneira que a mãe trata o pai, né? Eles já observam, eles já olham e eles já percebem como é que vai ser a vida deles mais na frente, como eles vão tratar. Amém? E aí ele vai, no versículo 9, ela, né, vai dizendo para ele, sim, fale em favor dos pobres e dos desamparados e providencie que recebam justiça. Então, é um lembrete poderoso de que a verdadeira sabedoria está em agir em favor dos que não podem se defender, demonstrando empatia, demonstrando uma índole de fato justa para os relacionamentos. Tá bom? Aqui termina os conselhos básicos dessa mãe. São conselhos básicos, mas que envolvem toda a vida desse rei, desse menino, né? Que foi crescendo com essas instruções da sua mãe. E agora a gente vai entrar de fato na mulher virtuosa, nas qualidades que ele observou na sua mãe. Amém, irmãs? Agora vamos focar um pouquinho mais nas irmãs. E aí eu quero deixar um conselho também para os irmãos que estão ouvindo, que mesmo que a sua mulher não tenha todas essas qualidades, mesmo que a sua mulher ainda não, porque, irmãos, é impossível nós termos todas essas qualidades ao mesmo tempo. Nós vamos falhar em alguma área. Se é uma mulher que trabalha fora, por exemplo, ou que tem um empreendimento, né? Ela vai falhar em alguma área da casa dela, porque ela está focada na questão do seu trabalho. Se é uma mulher que está em casa direto ali e trabalhando para o seu lar, ela também vai falhar muitas vezes em outras áreas. Então, nós precisamos entender que mulheres, não existem supermulheres, amém, irmãos?
Mas existem mulheres de Deus que buscam se aperfeiçoar e que buscam melhorar todos os dias para agradar primeiramente ao Senhor. Porque tudo que nós fazemos é para o Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, é para o Senhor primeiro. Como você trata o seu esposo, é a maneira como se você trataria o Senhor. A maneira como o seu esposo trata a mulher é a maneira, principalmente o homem. Foi o que Deus, né, orientou. Tem que tratar, amar como Cristo amou a igreja. Para eles ainda é mais puxado o negócio, né? Porque para a gente tem que respeitar, a gente tem que estar ali na mesma missão, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande, que é ser auxiliadoras. E isso envolve todas essas qualidades que tem aqui nesse texto. E não é fácil. Não é fácil. Então, homens, não cobrem suas esposas, principalmente as mais jovens, que casaram recente, né? E as recentes casadas também não cobrem os seus esposos demais, equilibrem as coisas, para vocês irem amadurecendo juntos nessa questão. Amém? Então, vamos lá. Vamos aqui para o texto. Ele começa o versículo 10, o mais conhecido de todos. Versículo 10. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. Aqui na minha versão diz, né? Mulher virtuosa, quem encontrará? Que é a mais conhecida, que todo mundo já ouviu. O seu valor é muito maior do que de joias finas. Então, agora, irmãs, nós entramos especialmente na palavra direcionada para as mulheres. E o mais interessante é que já começa chamando a questão de virtuosa. Por muito tempo a gente achou que virtuosa era uma mulher delicada, era uma mulher ali submissazinha, que era uma mulher que tinha ali toda aquela questão só do lar. Mas no original essa palavra é tão mais profunda, né? É tão mais profunda, porque ela significa a questão não de ser frágil, pelo contrário, de ser forte. Virtuosa significa ser uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que sabe batalhar as lutas do dia a dia e as lutas espirituais. O exército de Israel é um dos exércitos que mais tem mulheres, vocês sabiam disso? Eles são muito bons em guerra, né? A gente sabe. E no exército de Israel existem muitas mulheres, muitas mulheres. E esse versículo foi escrito pensando ou tendo como base, como raiz de palavra, o foco das mulheres que estavam também no meio do campo de batalha, desde aquela época lá. Porque você pensa que quando a Bíblia fala que tinha as guerras, ia só os homens, muitas vezes sim, os homens iam na frente, né, os jovens iam na frente, mas as mulheres também estavam na batalha. As mulheres também participavam da batalha. Então, aqui traz uma conotação de força, não é de fragilidade. Em outra passagem lá no Novo Testamento, Paulo vai falar para o homem tratar a mulher como vaso mais frágil, né? Mas não significa que ela é frágil, significa a maneira como ele tem que tratá-la, com cuidado. Não significa que ela é frágil, amém? Significa que sim, nas suas emoções ela pode até em algum momento ser, porque nós sabemos que existe uma diferença na emoção do homem, que é razão, e na mulher, que é mais emoção. Então, a gente sabe que sim, a TPM está aí todo mês para provar que a gente fica meio zureta, né? Às vezes a gente fica meio fora do normal. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Nós não somos, as irmãs estão rindo, né? Eu não sei vocês, mas minhas TPM, às vezes, Deus me livre. Se não fosse o Eduardo ali na paciência de Jó dele, só Deus. Mas eu melhorei muito, sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele cuida até disso. Quem tem essa história de, eu sou assim, é a minha TPM, joga a culpa na TPM para sempre, eu posso dizer para vocês com toda a certeza que se você estiver andando no Espírito, até sua TPM se curva nisso. E você não sai da razão, você não sai do seu controle. Porque o Espírito Santo, ele é aquele que nos ajuda em tudo. Mas de vez em quando acontece, tá? E se acontecer, relevem, tá bom? Homens, relevem. Então, não é uma questão de fragilidade, mas é de ser uma pessoa preparada, forte, que entende que a guerra, muitas vezes, irmãs, começa na oração.
Não começa na discussão, não começa na questão de tentar resolver o problema de uma vez, não, começa na oração. As nossas batalhas, eu sempre gosto de falar isso quando eu estou ministrando, tudo começa no mundo espiritual. Nós vivemos em uma dimensão física aqui na Terra, mas existem muitas dimensões espirituais que a gente não compreende. E uma delas é essa questão da batalha espiritual. Nessa dimensão onde estão os demônios o tempo todo tentando tirar a nossa paz. Hoje mesmo, de madrugada. Eu recebi uma tentativa de ataque. Eu disse, sai daqui agora, Satanás. Me levantei da cama num pulo, né? Mas o Satanás entrou na tua casa? Não, não foi na minha casa. Foi nas regiões celestiais. Foi na dimensão espiritual que ele tenta nos atacar. Então, acontece o quê? Que a gente precisa estar preparado em oração, em busca. A gente precisa estar vigilante o tempo todo. Mulheres que não oram. Irmãs, eu aprendi a orar. Como eu falei para vocês, eu aprendi a orar por conta de uma necessidade monstra que aconteceu na nossa vida, que foi a depressão que a minha filha teve. Foi quando Deus me puxou e disse, minha filha, se você não orar, você vai perder ela. E eu comecei a clamar, e o Senhor começou a me levar por 2 anos direto, jejuando e orando, clamando, fazendo propósito por cima de propósito de jejum com Ele, para que ela fosse liberta. E ela foi liberta, sarada, curada completamente. Muitos aqui viram o testemunho dela aqui. Deus é muito maravilhoso, mas se eu não tivesse me levantado em oração, se o Senhor não tivesse me guiado junto com o Eduardo para interceder, a gente teria perdido ela. Porque ela foi para o fundo do poço 2 vezes. E na última, que a gente teve que ir daqui para o Rio Grande do Sul socorrê-la, ela quase ia perdendo a vida mesmo. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele tinha me alertado em sonho muitas vezes o que ia acontecer. Quantas vezes eu compartilhei para a Rosinha, Deus me mostrou o dia que ela ia tentar. O dia que ela ia fazer, e no dia que aconteceu, eu estava, parecia assim que nada tinha acontecido. A paz que Deus colocou no meu coração para lidar com a situação, eu não me reconheci. Porque o Senhor me deu uma paz, uma tranquilidade para lidar com a situação, de estar com ela, que eu não entendia. Isso na primeira vez. Na segunda vez, o Senhor me mostrou, ela já estava lá no Rio Grande do Sul. O Senhor me mostrou em sonho. E a gente começou a clamar muito antes, né? Porque Ele mostra para a gente orar, para a gente interceder, para a gente clamar, para que não aconteça o pior. E não aconteceu, para a glória de Deus. Foi quase, mas o inimigo perdeu, e perdeu de uma vez por todas. Para a glória de Deus. Hoje a minha filha está bem, graças a Deus. Está restaurada para a glória de Deus. Sabe, Deus está tratando com ela de uma forma sobrenatural. Irmãos, eu por muito tempo, mesmo depois dela ter já sido restaurada, ter voltado para os caminhos do Senhor, eu ficava muito ansiosa, eu ficava muito preocupada, porque eu via qualquer coisinha na internet, eu já me angustiava. Mas ela é jovem, e quando ela começou esse processo de transformação, ela ainda tinha muitas coisas que precisava mudar, como tem ainda, todos nós, amém? E Deus foi me ensinando a ser paciente, a não encher mais ali ela com situações, mas esperar o Senhor trabalhar. E teve um dia, irmãos, na minha vida, que foi muito impactante para mim. Porque teve um dia que eu fiquei tão aflita com uma situação que tinha acontecido, já depois ela está bem. E eu fiquei tão aflita, que eu tremia, eu chorava tanto, e eu dizia, Senhor, eu não aceito, ela já foi liberta, ela já foi restaurada, eu não aceito. E eu chorava. E aquela crise, eu tive uma crise de ansiedade, passou. No dia seguinte, Deus gosta de fazer essas coisas comigo, do nada, assim. Na hora que eu oro, Ele só me acalma. Ele não responde na hora. Ele vai responder depois. E eu estava lá fazendo meu café, lá de boa, com o Dudu. Irmãos, foi uma voz no meu interior tão intensa que parecia que eu estava escutando aqui. O Senhor só disse assim, eu cuido dela. Eu cuido dela. Quando Ele falou isso para mim, eu travei onde eu estava e eu disse, Senhor, muito obrigada, porque agora eu posso descansar.
Porque agora eu sei que o Senhor já cuidava. Mas sabe quando você precisa ouvir Deus falar, te aquieta, não se interfere mais, não se mete mais, eu estou cuidando dela? Foi isso que aconteceu comigo. E de lá para cá, o que o Senhor tem feito é tão maravilhoso que eu não tenho nem como agradecer a Deus por isso. O inimigo é sujo, ele muitas vezes tenta nos abater, tenta nos entristecer, mas ele é um derrotado e eu repreendo toda a artimanha de Satanás contra a minha filha, no nome de Jesus, e repreendo também contra a vida dos filhos e filhas de vocês. Vocês têm que se levantar em oração e clamar pelos filhos de vocês. A irmã falou uma coisa aqui tremenda, como eu me compadeço com a irmã Leni? Como eu me compadeço com ela? Porque eu sei como é isso. Não no nível dela, porque a luta dela ainda é muito pior, irmãos. Mas o Senhor vai dar vitória a ela, como já tem dado. E vai dar vitória a cada mãe, cada pai que se levantar em oração, clamando e não desistindo. Porque nós não podemos desistir. Irmãos, Jesus está voltando. E esse foi o maior motivo por eu me levantar em favor da minha filha. Porque não dá tempo a contar, gente. É muita coisa que a gente passou. Mas assim, ela viveu também um bom tempo afastada dos caminhos do Senhor. E até isso acontecer, foi quando Deus me despertou. E Ele me mostrou em sonho que Ele estava voltando. E eu pegava na mão dela e eu subia com ela no arrebatamento. E eu disse, eu tenho que clamar por ela. A gente começou a clamar por ela. E Deus foi começar mudando tudo. Então, a gente precisa ser guerreiras de oração. Eu aprendi a interceder na luta. Porque a gente ora todos os dias pelos nossos familiares. Mas você realmente interceder, chorando, clamando, sentindo dor, angustiar, é outra coisa. É outra coisa. E é esse tipo de oração que Deus mais ouve. Porque ele vem lá do fundo do coração. Ele realmente vem lá do profundo. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Aí ela no versículo 12. Vamos lá. Não, vixe, eu pulei, né? 11, rapidinho. Dá tempo, 11. O marido tem plena confiança nela. E ela enriquecerá a vida grandemente. Aqui diz, o coração do seu marido confia nela. E ela não lhe faltará nada. Mulheres que se dedicam a cuidar do lar são tão preciosas quanto as que trabalham fora. Tão preciosas quanto, né? Não pense que você não tem valor porque você não tem um emprego fora. Isso não existe. Hoje, não sei se vocês estão percebendo. Antigamente, até ano passado mais ou menos, a gente via muita gente nas redes sociais. Porque a mulher tem que trabalhar. Tem as feministas aí, né? Fica nessa tecla direto. Mas muitas estão retornando. Muitas agora estão lá, eu quero ficar em casa, eu quero ter filhos, eu quero não sei o que. A gente está vendo um movimento inverso agora. A gente está vendo muitas pessoas querendo a maternidade e agora não estão conseguindo ter. A gente está vendo isso, né? Então, é uma mudança que está tendo e a gente louva a Deus por isso, porque realmente o propósito de Deus para a igreja como um todo é crescer e multiplicar. E como se faz isso? Tendo filho, né, irmão? Tendo filho. Eu falei várias vezes aqui, Deus não nos agraciou com o outro, né? Mas eu louvo a Deus cada vez que alguém aparece com o buchinho aí, eu celebro, né? Então, mas Deus sabe, né? O tempo certo para cada pessoa, as coisas para cada pessoa. E a gente tem que pensar que é realmente isso. Jesus está muito próximo de voltar. Irmãos, acredito que Jesus volta sim nessa geração. Tem muita coisa profética que já se cumpriu. A gente sabe porque já está assim, bem perto. Volta nessa geração. No meu coração eu não tenho dúvida quanto a isso, sabe? Mas, se eu estiver errado, se ele não voltar nessa geração, a gente precisa deixar uma nova geração que conheça os caminhos do Senhor, que saiba passar aquilo que aprendeu para a próxima. Entende? Então, como está hoje o nosso ensino, a nossa maneira de educar? Eu sempre falo para o Pai, meu Deus, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, eu faria tanta coisa diferente na criação, mas tinha que ser desse jeito. Deus sabe todas as coisas.
Deus sabe, porque hoje eu estaria aqui compartilhando, testemunhando para muitas mães que também, de alguma forma, agiram dessa forma e que precisam se levantar, que precisam voltar a interceder, que precisam voltar a clamar, que precisam atentar para a sua família de novo. Amém? Então, ela aqui, o marido dela confia nela. Ela cuidava do lar, mas cuidava também do seu marido, né? Mostra que nesse versículo ela era mãe, ela é mulher virtuosa, que resolve problemas, que alivia a carga do lar. Quantas vezes o homem chega cansado do trabalho, né, que trabalha fora, e a mulher, com sabedoria, né, às vezes colocar ali um detalhezinho, um prato ali para o marido, ou coisa desse tipo. Ou ao contrário, também acontece. O Eduardo, ele é um homem maravilhoso na minha vida, irmãos, porque hoje em dia a gente tem que entender que se a mulher trabalha e o homem está trabalhando com ela, os dois dividem a carga, né? Ou se os dois trabalham fora, os dois têm que dividir a carga. Não dá para ser só por um lado, não dá. E a mulher, quando ela, por exemplo, tem um homem que trabalha fora, eu achei muito lindo, acho que foi o Aleph que deu um exemplo aqui uma vez, de que tinha feito a tapioca, foi tu? Fez a tapioca, não sei o que foi. Fez a tapioca e a criança queria comer, e aí eu disse, não, vai esperar o papai porque é dele. Alguém falou isso aqui, não sei se foi aqui. Enfim, a história era essa. A mãe tinha feito a tapioca. Não sei o que foi não. A mãe tinha feito a tapioca. Hã? Foi de separar? Gente, minha cabeça também não é tão pra lembrar de tudo não. Mas era isso, a mãe tinha feito a tapioca lá, sei lá o que era, e chegou a criança, né? Chegou o filho e queria comer. Ah, foi, eu lembrei agora. A Fabiana falou, foi na irmã que pegou lá, né, no grupo das mulheres. Ela falou que tinha feito a tapioca, o filho queria comer a tapioca. Ela disse, não, você já comeu, esse aqui é do seu pai para quando ele chegar. Honrou o marido num detalhe simples, entendeu? Porque o filho falou assim, não, mas depois tu faz outra para ele. Ele, não, você disse para ele vai comer essa. Eu também quero ter trabalho de novo, né? Então, assim, pequenas coisas, sabe? Para honrar. O Eduardo, eu já disse aqui várias vezes, o Eduardo parece que lê meus pensamentos já. Porque a frequência é tão... Uma só carne. É, uma só carne mesmo. Porque eu tô lá e às vezes eu tô com sede, aí ele chega. O copinho tá agora. Parece irmão sério lá em casa. Ele chega lá com o copinho ou com a garrafinha. Aí às vezes eu terminei de beber a água da garrafa, mas eu não lembro de encher. Ele vai lá, pega a garrafa e enche de novo. Porque ele trabalha em casa comigo, né? E a gente divide as tarefas. Se não fosse ele, irmãos, eu não conseguiria produzir o que eu produzo hoje, porque o meu trabalho é manual. Então eu levo muito tempo. Eu canso muito a minha mente e canso muito o meu físico. Por quê? Porque eu trabalho sentada, má circulação, e porque também eu trabalho muito com rede social. Fim do dia eu estou exausta mentalmente. Porque eu gravo, eu edito, eu posto, enfim, minha parceria, um monte de coisa junto, né? Então, precisa existir esse equilíbrio, esse consenso entre os dois, de que onde um pode ajudar e aliviar a carga do outro, isso vai fazer diferença, né? E é isso que está falando aqui, o seu marido confia nela, ele não se preocupa, ele sabe que ela vai cuidar daquela tarefa ali. Não é que ele vai ser preguiçoso e nunca que ele vai fazer, em algum momento pode ajudar, em algum momento ele pode fazer, né? Não é esperar a mulher ficar doente, não é esperar, não, em algum momento pode. Lá em casa, vou dar exemplo do Dudu de novo. Para a glória de Deus, irmão. A louça é dele, sempre. Mas tem dia que eu vou lá e surpreendo ele, não é? Tem dia que eu vejo lá a louça. É só eu e ele, um pouquinho a louça, não custa nada, né? Eu lavar. Então eu vou lá, às vezes lavo. Por quê? Porque de tarde ele vai fazer café. Entendeu? Então a gente vai revezando. E é assim que funciona. É dessa maneira que a gente consegue fazer o coração do nosso marido confiar na gente, né? Saber que a gente alivia a carga, confiar os problemas. O marido contou uma coisa para você, que aconteceu no trabalho dele, que aconteceu alguma coisa. Aí você vai e sai contando para todo mundo aquele problema que vocês estão tendo. Para quê? Você precisa fazer o seu marido confiar em você. O que vocês conversam é só entre vocês, né? É não falar mal do seu marido para ninguém, mesmo quando você está chateado. É você se resguardar disso. Mulheres e homens, a mesma coisa, né? Amém? Bora lá, bora continuar. Eu 12, ela fala que faz bem, né? E não mal todos os dias da sua vida.
e aqui, vem no 13. Vamos colocar o 13 aqui. Isso aqui eu me identifico demais, tá? Quando parte para a parte do trabalho, isso aqui eu me identifico. Porque, como eu falei para vocês, a gente cresceu numa ideia de que mulher virtuosa era frágil, era submissa, era só isso. Era dona do lar. Não é, irmãos. Essa mulher trabalhava pra caramba. Aí eu fico me identificando assim, meu Deus, eu trabalho pra caramba, eu tô honrando ao Senhor. Glória a Deus por isso, né? Ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios com as mãos. Ela era provavelmente uma costureira. Ela sabia costurar, né? Ela era uma artesã. Ela sabia fazer as coisas com as mãos. E o trabalho com as mãos aqui realmente me chama a atenção, porque o meu trabalho é com as mãos, né? Eu trabalho com modelagem, com festa infantil, fazendo topo de bolo, lembrancinhas, etc. E biscuit. Então, aquilo me demanda tempo, aquilo me demanda energia. E aquilo, muitas vezes, todas as vezes me satisfaz, porque é um talento que Deus me deu, eu trabalho com prazer. Aqui ela fala, né, que ela trabalha com alegria ali. Não é algo pesado, mesmo sendo uma coisa que é compromisso, que você tem data para entregar, que você tem. Mas eu mesmo assim eu me alegro, sabe? Às vezes a gente fica assim naquela loucura, cansada, às vezes tem que, né, abrir mão de algumas coisas, de algumas atividades para poder dar foco no trabalho, mas ainda assim eu me alegro. Por quê? Porque foi um trabalho que Deus me deu, o fruto das minhas mãos. Então, tem muitas mulheres aqui que fazem coisas maravilhosas, fazem bolos, fazem tortas, tem mulheres que são costureiras, né? Nós temos muitos talentos aqui que as irmãs têm. Então, nós precisamos entender, tem você que tem talento para vender mesmo, né? Outros produtos. Nós somos virtuosas, irmãos, mães virtuosas. Nós somos a mãe que costura ali o remendo da roupa do filho que rasgou. É virtuosa, porque ele está cuidando ali, está trabalhando com as mãos, né? Então Deus nos dá essa questão das mãos para a gente entender que essas qualidades de trabalho precisam ser reconhecidas. Homens, reconheçam o talento das suas mulheres, né? Às vezes é uma coisa simples que ela faz, mas ela faz muito bem. Então reconheça, elogie, fale para ela. Muito obrigada, filho, que você fez isso aqui. Muito obrigada. Ah, você ajeitou minha blusa lá, que estava caindo o botão, obrigado. Custando nada dizer um obrigado, né? Às vezes o marido acha que é só obrigação. Ah, não, ela tem que passar roupa. Não, ela tem que fazer isso. Não, não é nada, um beijo na testa, vai lá dizer obrigado por cuidar de mim, né? Não custa. E você ainda deixa ela mais calminha, né? Quando você reconhece aí os talentos das mãos dela. Amém, irmãos? Vamos continuar rapidinho aqui. Aí ele vai no versículo 14. Como navio mercante, ela traz alimentos de longe. Pode continuar. Vai falando toda a rotina dela aqui de trabalho, viu? Ela levanta de madrugada para preparar a refeição da família, planeja as tarefas do dia a dia para suas servas. Irmãos, antigamente o negócio era mais puxado que hoje, viu? Tem muitas mulheres que acordam de madrugada, sim, né? Principalmente quem trabalha fora, às vezes tem que acordar mais cedo, aí faz um café, vai arruma os filhos, aí vai não sei o quê, pro menino, pro colégio, continua acordando cedo, né? Mas aqui você vê que ela fala de acordar de madrugada, de esperar os navios mercantes. Ela era uma negociadora, ela era uma mulher que tinha autoridade para resolver problemas, era uma coisa assim, bem além, né? Aí 16, vai examinar um campo e compra com o que ganha, planta um vinhedo. Era uma mulher que não era gastadora, era uma mulher que sabia economizar, sabia negociar, né? Irmãos, gastar um pouquinho de vez em quando, a gente precisa, a mulher precisa. Tem dia que a gente está lá, né? Vocês não podem dar uma voltinha no shopping só para eu olhar algumas coisas assim, às vezes não compra nada, mas só para olhar, né? Às vezes um sorvetinho, alguma coisa ali, ou uma blusinha de nada, faça isso, precisa. Mas o que ela está enfatizando aqui, o que ele está enfatizando, que ele olhava na mãe dele, é que ela era uma pessoa, olha só, ela é investidora, ela investia, ela ia olhar o campo. Eu não sei o que o marido dela fazia, irmãos, porque aqui não diz, né? Mas ela fazia quase tudo. Eu não sei o que o marido dela fazia, mas enfim, ela ia lá, era ela que examinava o campo, ela comprava, ela plantava lá o vinhedo, ela negociava as questões, né? Olha que coisa
depois fala que mulher é frágil. Não, irmãos, né? Isso aí é ultrapassado, essa palavra. Vamos continuar. É cheia de energia, é forte, é trabalhadora. Quem é aqui desse jeito? Glória a Deus, né? Salva de palmas para as mulheres de Deus que são trabalhadoras, cheias de energia. Amém? Glória a Deus. Bora continuar. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Irmãos, eu me identifico demais. Porque eu não faço só uma coisa, sabe? Como eu falei aqui com os irmãos, eu trabalho com biscuit, com a festa infantil, eu atendo o cliente final, mas eu também trabalho com parceiros de lojas, de produtos, né? Eu tenho comissões que eu recebo por vendas de outras coisas, então eu vou juntando por vários lugares ali o meio de ganhar o nosso salário, né? Então a gente não faz só uma coisa, a gente planeja, a gente negocia, a gente vai de diversas maneiras. E era isso que essa mulher fazia, né? Ela certifica que os negócios dela fossem lucrativos. Porque se é lucrativo, você consegue gastar um pouquinho mais, entendeu? É preocupação, né? Ela sabia como administrar o dinheiro, a verdade é essa. Ela sabia como administrar as finanças, amém? Continuando. Agora aqui, peraí. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Deixa eu ler aqui. 18, né? Ela percebe que o seu ganho é valioso, que é esse versículo, a sua lâmpada não se apaga à noite. Eu achei tão legal isso aqui, me chamou a atenção, porque indica que a mulher sabe, ela tem a capacidade de perceber a importância do valor do seu trabalho e sugere que é uma consciência profunda que ela tem das ações dela, ou seja, a sabedoria em reconhecer os resultados que ela está tendo. Ela se alegra com os resultados que ela mesma está ali tendo, e independente de pessoas aprovarem o que ela faz ou não, no sentido de apoiar. Porque tem muitas mulheres que querem às vezes começar um negócio, tem talento para aquilo, mas o homem não apoia, né? Ou às vezes a família bota lá embaixo, para que vai mexer com isso aí? Não, irmãos. Se a sua mulher tem algum talento e ela está sentindo aquele desejo de empreender, de ter uma renda extra, pensa pelo lado que aquilo vai somar para a sua vida, vai somar para a sua casa. Apoie. Quando eu comecei com o biscuit, foi Deus mesmo que colocou na minha vida, porque eu não tinha um pingo de vontade de fazer isso. Eu sempre fui muito ligada às artes, talento de artes, mas nunca pensei em trabalhar com o biscuit em si, a modelagem em si. E quando Deus começou a fazer isso, foi muito rápido o meu crescimento, muito rápido Deus soprou meu nome, eu fiquei conhecida, canal no YouTube, enfim, tudo. E aí, graças a Deus, eu tive esse apoio desde o início, porque muitas vezes eu chegava do trabalho, 7 horas, 6h30 da rota, vinha para a igreja no dia de culto 7h30, depois do culto a gente jantava e eu ficava até 3 horas da manhã trabalhando nas encomendas e o Eduardo ia dormir. Ele compreendia que muitas vezes eu precisava ali. Aí dormia 2 horinhas, no outro dia ia pegar a rota de novo 5 horas da manhã, quase dormia. Isso foi por muitos anos, irmãos, isso acontecendo. O Eduardo sempre foi muito apoiador, muito paciente comigo, né? Obviamente tinha equilíbrio também, em alguns momentos eu dava atenção a ele, sempre tem que ser assim. Mas muitas vezes ele foi dormir só, porque eu ficava lá trabalhando, porque eu ficava lá fazendo as coisas acontecerem, né? Então, os meus primeiros 5 anos, ele também trabalhava fora e eu lidava de tudo sozinha. Eu ia no correio, tudo. E aí chegou um momento que eu estava realmente muito cansada, porque eu virava muito à noite trabalhando. Para a glória de Deus, sempre foi um sucesso meu trabalho desde o início. Então, eu virava à noite trabalhando. E aí chegou um momento que Deus cuidou de tudo para que ele saísse do emprego, recebesse as contas dele e viesse trabalhar comigo. E hoje a gente junto, trabalha junto, né? Ele tem o salário dele. Então, assim, é uma ajudinha de custo, né? Mas é nosso, gente. O que é meu é dele, o que é dele é meu, né? É o nosso salário. Eu tenho o meu e o dele, mas soma tudo. Aí uma hora ele paga, outra hora eu pago. E a gente faz assim, né? Porque precisa ser assim. Até nisso a gente precisa ter que tomar cuidado, mulheres. Porque se o seu esposo em algum momento está desempregado em casa e você trabalha fora, você tem que tomar cuidado para ele não se sentir oprimido por não estar fazendo alguma coisa. Para ele não se sentir humilhado porque é você que está sustentando naquele momento. Ele tanto tem que entender e valorizar que você está ajudando, que você
também você tem que entender e ajudar nesse sentido, né? Para que ele, porque o homem, essa é a tarefa do homem, primordialmente falando, não é isso? Né? O homem ser o provedor do lar, não é para ser assim? Mas hoje nós estamos em outra época, irmãos. Nós estamos em outra geração. E não é pecado a mulher trabalhar, não é pecado a mulher trazer o sustento para dentro de casa. Se Deus escolheu assim, se Deus não tivesse dado esse talento e o sucesso que Ele tem me dado, aí se eu estivesse só penando, tentando e nada fluísse, aí eu saberia que era coisa da minha cabeça. Mas não, Deus me abençoou. Deus está nesse negócio desde o início. E tanto é que a gente tem compartilhado tudo de forma coerente, para que nenhum se sinta menos do que o outro. Amém? Vamos lá, continuando. Aqui da lâmpada que eu queria falar, né? Independente dessa mulher ter apoio ou não, ela sabe do seu valor, ela sabe do seu talento. E ela vai ali tentar ao máximo, né, se manter firme naquele propósito. Aos poucos, com conversa, com ajustes, o outro lado vai entendendo. E quando a mulher começa a dar fruto, começa a dar lucro, aí o homem não está entendendo, né? Também. Então tem essas questões, tá? Ela era uma mulher sábia, cuidava de muitas coisas ao mesmo tempo, irmãos. Aí 19, vamos lá. Suas mãos operam até vai falar de novo, né? Da questão de costura, pode passar. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Ela cuida da questão de prever, não no sentido de previsão mesmo, mas de se preparar para o futuro, né? Ela pensa já lá na frente, pode passar. Faz as suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e de tecido vermelho. É uma mulher elegante, é uma mulher que se cuidava. Uma das coisas que a gente não atenta muitas vezes é que nós, mães, mulheres, a gente cuida de tudo e de todos, mas às vezes a gente não se cuida, né? Tem esse tipo de mulher também. E a gente precisa tomar esse cuidado, irmãos. A gente precisa se cuidar. E eu não estou falando de cuidar para você ser a pessoa mais magra do mundo, para você parecer a pessoa do Instagram. Não tem nada a ver com isso. É saúde, né? É uma alimentação mais saudável. E eu digo isso, eu me incluo completamente, irmãos, porque eu gosto de um docinho, não é brincadeira, né? Então, de vez em quando eu tenho que dar uma freada, eu vou para o espiritual mesmo. Vou lá na banda do jejum espiritual para poder quebrar minha carne de novo, porque eu sou muito doceira. E aí, Deus me dá esses equilíbrios, né? E a gente tem que tomar cuidado para a nossa saúde, no todo, né? De fazer um exercício, de cuidar da nossa mente como um todo, de vez em quando ir lá. O pastor fala muito aqui, né? Marido, pague lá o salão para sua mulher ir fazer o cabelo, ficar bonita para você. Os homens têm que pensar nessas coisas também. Quem não trabalha, se a mulher não trabalha fora, o marido é que sustenta lá, tem que ter esse acordo. Vai lá, presenteia ela, manda ela para o salão, passar um dia lá se cuidando, né? E você vai ver como você vai ter recompensa, homem. Né? Então, continuando. Saiu aqui. Faz as suas próprias cobertas. Gente, 8h30 hoje, né? Olha aí, já está no final, meu Deus. Corre. Ela vai continuar falando. Gente, na minha cabeça era 9 horas hoje. Perdão, igreja, já vou terminar já. Mas vocês entenderam a mensagem. A mulher, ela é uma mulher forte, não é uma mulher frágil. Eu quero ir então para o final, que é aqui onde ela fala com sabedoria. No 26 ela vai falar aqui. No 28 fala que seus filhos a chamam de bem-aventurada. Pode ir colocando, quando eu citar, já vai colocando. 28 fala que os filhos dela chamam ela de bem-aventurada. O marido também elogia ela. E aí, o versículo 31, aliás, o versículo 30 é o que eu quero fechar essa mensagem, amém? Diz assim: os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E aqui está o ponto primordial das nossas vidas, mães: temer ao Senhor. A gente falou de cuidar do corpo, falou de cuidar da saúde, mas temer ao Senhor é uma das qualidades mais importantes. Michel Lobo já pode subir, tá? E a gente precisa entender que sem o Senhor na nossa vida, nós não vamos ter sabedoria para administrar a nossa própria vida, nem a vida dos outros. Nós não vamos ter condição, força para muitas vezes lidar com os problemas.
Então nós precisamos temer ao Senhor, para que nós sejamos mulheres, mães, que lutam pela nossa família, que lutam pelos nossos filhos, que guerreiam as guerras espirituais. Mulheres que temem ao Senhor, elas têm unção, irmãs. Mulheres que temem ao Senhor, elas não fazem as coisas de qualquer maneira, elas fazem sabendo que o Senhor precisa ser honrado em tudo, principalmente na sua própria vida. Amém? Eu queria que as irmãs ficassem de pé, os irmãos também, em nome de Jesus. Nós já vamos concluir. Você pode aplaudir ao Senhor.